Chega-se a quarta temporada do podcast Eureka, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Chamo-me Paloma Borges Pietro e, a partir deste episódio, iniciaremos a nossa jornada de conversas com a temática Práticas Pedagógicas para o Ensino de História. Para tanto, conheceremos um pouco do livro intitulado Narrativas sobre a Diáspora Africana no Ensino de História, Trajetórias de Africanos em Desterro, Santa Catarina, no século XIX. Antes, todavia, é necessário apresentar-lhes a autora da referida obra. Nossa convidada de hoje chama-se Carolina Corbalini Rovares. Ela é mestra no ensino de História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e, por conseguinte, seu foco de pesquisa recai, sobretudo, em temas relacionados à diáspora, à diversidade e ao ensino de história. Dessa forma, Carolina, poderia nos contar um pouco sobre como surgiu o seu livro? Olá, Paloma. Olá a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade para a gente estar compartilhando um pouquinho, dessa trajetória. O livro ele é um resultado da minha trajetória acadêmica na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, onde eu cursei o curso de História, bacharelado e licenciatura em História, e em seguida o mestrado profissional em Ensino de História. Sempre foi uma inquietação minha que nas aulas de História nós costumamos falar muito sobre fatos, datas, características gerais. Mas pouco se fala sobre as pessoas que viveram aqueles períodos, aqueles acontecimentos. Então, isso acaba distanciando um pouco o nosso aluno do ensino de História. Então, a proposta que surgiu no meu mestrado era criar um site no qual nós tivéssemos algumas propostas didáticas em que nomes de africanos que viveram em Desterro, atual Florianópolis, capital de Santa Catarina, pudessem ser os protagonistas dessa história. Então, a partir dessa ideia inicial, fui até vários documentos históricos, fiz a minha pesquisa e nela encontrei 4 africanos que viveram em Desterro no século XIX. O Augusto, o Antônio, o Manuel e o Francisco. E é a partir desses 4 personagens, então, que o meu livro vai trazer propostas didáticas de ensino. Então, seguindo os rastros da documentação, é possível a gente imaginar um pouquinho como é que era ser africano pelo caminhar do Augusto, do Francisco, do Manuel e do Antônio. Então, o livro ele é um resultado da minha dissertação, que foi defendida no ano de 2018 e, em seguida, adaptada para esse formato, para ser publicado, e o meu desejo é que ele esteja disponível, para os outros professores que, assim como eu, que trabalham na educação básica, possam trazer um outro olhar mais sensível para o ensino de história. Muito bem. Vamos passar um pouquinho para uma outra questão e eu gostaria de lhe perguntar, agora me aprofundando um pouco em um dos conceitos que você trabalhou ao longo da tua pesquisa, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é a diáspora e de que forma ela ocorreu no cenário catarinense. Então, esse conceito de diáspora, o qual eu utilizo na minha obra, ele é do sociólogo britânico Stuart Hall. O Stuart Hall, então, como homem negro, ele vai dizer para nós que a diáspora não é apenas um movimento territorial de deslocamento. Muitas pessoas tendem a pensar na diáspora como um deslocamento territorial. E sempre nos lembramos lá dos hebreus, que saem da Terra Prometida, vão para o Egito, depois têm que encontrar a sua terra novamente. E o termo diáspora, então, qual é a contribuição que o Stuart Hall vai dar para nós? A de que, além desse deslocamento territorial, há um deslocamento de culturas, de identidades. Então, quando eu saio do meu lugar de origem e me desloco para outro território, seja de maneira forçada, como foi no caso dos africanos, que é o meu foco, ou seja de maneira voluntária, nessa diáspora eu estou levando comigo as minhas tradições, os meus costumes. E quando eu chego no meu lugar de destino, eu vou trocar com as pessoas que estão lá outras tradições, outros costumes, e até a minha identidade vai mudar. Então, eu não sou mais nem tanto aquilo que eu era, também não sou algo completamente novo, mas trago outras características para a minha identidade e para a minha cultura. Então, o conceito de diáspora é isso. É um deslocamento territorial, mas que também vai
significar uma transformação de cultura a partir desse deslocamento. Quando a gente pensa especificamente aqui em Santa Catarina, é importante a gente pensar que aqui estou falando especificamente de diáspora africana. Então, quando nós nos lembramos, né, dos africanos que vieram para o Brasil, quais lugares vêm à nossa mente? São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. Pouco se pensa nos africanos que vieram para o sul do Brasil, e eles foram milhares. Então, quando a gente fala a diáspora no contexto de Santa Catarina, aqui a gente vai pensar o local aonde eles chegaram, principalmente, que era o Porto de Desterro, Florianópolis. Então, um porto era esse lugar em que a gente diz em que havia um fervilhamento de culturas e de identidades. Porque o primeiro contato que eles tinham com esse novo destino que eles se encontravam, os africanos, quando chegavam aqui, era o Porto de Desterro. E lá, nesse movimento diaspórico, eles acabavam trocando identidades, culturas, tradições com outros que, né, eles faziam relações quando chegavam aqui. Então, a diáspora ele se dá nesse contexto aqui em Santa Catarina. Assim como em todo o restante do Brasil. Então, o livro ele busca trazer esse protagonismo dos africanos, principalmente no sul do país, porque a gente tem uma lacuna. Quando a gente pensa em ensino de história, na diáspora africana aqui no sul, né? Então, o livro ele vem trazer essa questão, vem discutir especificamente a diáspora africana no sul, mais especificamente o território catarinense. Muito bem. Nós falamos em práticas pedagógicas para o ensino de história e você mencionou lá no início da sua fala a criação de um site. Então, eu gostaria que você falasse qual foi a proposta da criação dele e, sobretudo, a relevância dele para o ensino de história. Então, a minha obra ela vai trazer toda uma pesquisa historiográfica, né? Nos 2 primeiros capítulos, em que eu discuto sobre a questão do ensino, a importância da Lei 10.639, que tornou, desde 2003, obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Faço uma pesquisa historiográfica, discutindo alguns conceitos, como esse que nós conversamos agora, que são importantes para que o professor, quando for orientar seus estudantes na proposta didática, saiba como fazer eles seguirem os caminhos. E o último capítulo do meu livro traz o desenvolvimento do site. Então, no mestrado profissional em História, um dos desafios que nós tínhamos, além da escrita da dissertação, era criar um produto pedagógico para ser utilizado. E no meu caso, eu optei por desenvolver um site, pensando principalmente no alcance que ele poderia ter. Afinal de contas, o livro físico, né? Ele está disponível para comprar na internet e tudo mais, mas o site ele é aberto, ele é gratuito. Então, a minha ideia é que isso pudesse ultrapassar as barreiras de onde eu me encontro hoje e professores lá no norte do Brasil pudessem utilizar essa proposta. Então, o site ele consiste, né, em uma proposta pedagógica na qual os meus estudantes, né, estudantes aí de todo o Brasil, vamos pensar assim, possam fazer uma investigação histórica sobre a diáspora africana aqui no sul do Brasil, a partir da trajetória de 4 africanos. Então, quando a gente abre a página inicial do site, nós temos o mapa da cidade de Desterro. E ali nós temos alguns daqueles pins de localização. Em cada um desses pins, quando a gente clica, vai para uma trajetória de um desses africanos. Então, se a gente abre uma dessas novas páginas, ali a gente tem toda uma proposta didática em que os alunos, a partir da leitura de documentos históricos, vão investigando, vendo as pistas e tentando criar uma história para um desses protagonistas. Então, por exemplo, quando nós pegamos a trajetória do Augusto, que é um dos protagonistas do livro, uma das propostas lá na página dele é que esses estudantes possam ler a descrição física do Augusto. Que legal. Por quê? Porque o Augusto ele tinha escarificações, que são marcas nos rostos, que eram bem específicas de certas sociedades africanas. E isso nos leva ao lugar de onde provavelmente ele tenha saído do continente, que é a Costa da Mina, uma região muito importante, da onde vieram vários africanos escravizados para o Brasil. Então, a partir dessa investigação, lendo essas pistas, buscando no Google o que é uma escarificação, buscando imagens, o meu aluno já pode pensar, o Augusto era assim, o Augusto talvez tivesse algumas marcas no rosto, será que ele tinha algumas marcas em outros lugares
do corpo. Então, é dessa forma que o site traz essa proposta, a partir da investigação, da análise de documentos, que os meus estudantes possam descobrir mais sobre a trajetória desse personagem e mais pensar, então, o que era ser um africano no Brasil no século XIX. Então, o site ele pensa nessa proposta que é local, porque vai pensar o estado de Santa Catarina, mas ele vai global. Por quê? Porque a gente precisa relacionar, então, como é que o Porto de Desterro estava relacionado com as rotas do tráfico, como que aqui acontecia a escravidão, que era um pouco diferente do que acontecia lá no Nordeste, como eles eram tratados, vistos, então, como africanos, como pessoas de pele preta, e por isso, muitas vezes, considerados inferiores. Então, a gente conecta o local, que é Santa Catarina, com o global, pensando no mundo no século XIX. Nossa, perfeito. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar, e que, se possível, você respondesse isso tanto a partir da tua perspectiva de pesquisadora quanto de professora, de que forma discutir em sala de aula as relações étnico-raciais pode contribuir para a luta antirracista? Bem, primeiro, né, Paloma, a gente precisa especificar aqui o que é educação para as relações étnico-raciais. Porque muitas vezes, quando nós falamos em racismo, né, ou na luta antirracista, nós pensamos na luta dos negros contra o racismo. E nós não pensamos que, se é relações étnico-raciais, isso envolve uma relação de um com o outro. Então, todas as pessoas estão envolvidas, independente da sua etnia, independente da sua cor de pele. Então, quando a gente pensa relações étnico-raciais, nós temos que pensar que essa é uma educação para todos. Para brancos, para negros, para indígenas, asiáticos e assim por diante. Dito isso, ao trabalhar a educação das relações étnico-raciais, a gente ensina ao nosso estudante negro que ele deve valorizar a sua história, a sua identidade, a cultura negra, africana, a cultura afro. Mas nós também ensinamos ao nosso aluno não negro que ele deve valorizar as diversas experiências que existem no mundo, a olhar para além de si próprio, a pensar que o racismo ele é um processo histórico. Então, o racismo ele é diferente do bullying porque ele é mais profundo. Exato. O racismo ele vai implicar em dados socioeconômicos no nosso Brasil atual, que é por essa razão que nós ainda precisamos falar de raça. Exato. Sabemos que a raça como conceito biológico para o ser humano não existe. Nós somos uma única raça, a raça humana. Porém, socialmente, o nosso país ele ainda é dividido pela cor da pele, pela etnia. Então, enquanto os dados socioeconômicos do Brasil nos mostrarem que existe uma desigualdade racial, nós vamos ter que trabalhar relações étnico-raciais. E ao ensinar ao meu aluno negro valorizar a sua própria cultura e ao meu aluno não negro que ele tem um papel no combate ao racismo tanto quanto a população negra, eu acredito que a gente esteja contribuindo para a luta antirracista, formando cidadãos mais conscientes para o futuro. Certo? Eu gostaria, então, de agradecer a sua disponibilidade, sobretudo por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco. Encaminhamos-nos para o final desse episódio com uma citação, permita-me, da sua pesquisa, que eu achei muito pertinente, e diz assim: trazer o cotidiano de sujeitos de origem africana para o ensino pode contribuir para uma percepção do passado como um universo de experiências possíveis e articuladas, não somente datas e fatos. Nomear sujeitos significa reconhecer sua agência na história, retirando-os, assim, da invisibilidade. É com essa pertinente reflexão que finalizamos o episódio de hoje. Lembre-se, todavia, de inscrever-se no canal, curtir ou compartilhar o vídeo, caso você esteja assistindo pelo YouTube. E lembre-se também de consultar o site trajetoriasdadiaspora.com.br para conhecer um pouco mais sobre a proposta pedagógica de Carolina. Até mais, encontramo-nos na próxima conversa.